Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 32 minutos. Já são 2 dias de provas, né, Mari, para o Enem. A galera fica naquela ansiedade, 180 questões, uma redação e um sonho: conseguir uma vaga na universidade. O Exame Nacional do Ensino Médio é um momento aguardado por milhões de estudantes de todo o Brasil. Mais de 3 milhões devem fazer a prova, que começa já no próximo domingo. E faltando tão pouco para o grande dia, é preciso saber usar bem o tempo, tanto antes quanto durante a prova. Além, claro, de controlar a danada da ansiedade, né? Por isso, nós convidamos o professor Célio Cremonese Filho, que vai tirar suas dúvidas sobre o Enem e dar algumas dicas valiosas para a gente conseguir fazer tudo isso, né? Vamos entender lá, né? melhor. Bom dia, primeiro, professor. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia para vocês. Bom prazer dia, estar Célio. aqui. A gente fica preocupado com os meninos, né? Essa ansiedade, isso mata a gente. Você imagine eu, que sou professor há quase 40 anos, e eu fico nervoso. Imagina os meninos que vão passar por isso, né? Porque na nossa época, vamos falar, né? 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, era aquele vestibular tradicional. E hoje, o que nós temos? Nós temos o Enem, que é a porta de entrada para muita gente, né? Hoje, nas faculdades. E aí, a ansiedade. Eu vi o professor ali de redação falando, né? Organizar. Isso é fundamental. Uma organização de pensamentos. Vocês que são da área aí do jornalismo, né? Não tem que organizar? Essa organização é fundamental. Para a vida, eu diria. Para tudo. Né? Organizar o seu pensamento, o que você quer, focar naquilo que você quer, isto é fundamental. E vi também o professor falando ali no bloco anterior sobre 180 questões. Eu vou ser muito sincero para você. Se você tentar, meu querido, começar da número 1, você não chega na 40. Você não chega na 40. Não tem jeito, é impossível. É impossível, Bárbara. É impossível. Por que é impossível, Mariana? Porque você não consegue fazer uma sequência que não tem uma questão difícil no meio. Sempre tem uma questão difícil. E aí, fala para mim, vocês fizeram no Enem também, as duas. O que vocês fizeram para acalmar no Enem? Vamos ver se vai bater com aquilo que eu vou te propor. Célio, você falou que é mais conhecido como Celião, né? É. Então vamos para ficar de casa, Celião. Isso. Eu fui a primeira turma do Enem, isso em 2009. E aí, como era um contexto completamente novo, eu acho que a ansiedade era em dobro, né? Porque ainda tinha um território completamente desconhecido. E, sem dúvida, exige uma administração, não só do tempo da prova, mas uma administração e uma organização a priori, né? E como você falou ali do momento da prova, eu acho que antes é ainda importante também o ambiente, né, em que a gente está. Família, amigos próximos, tudo. Com quem você está, né, nessa preparação. Bárbara. Família, o apoio é fundamental. O apoio da família é fundamental. Eu não sei se vocês concordam comigo, alguns pais podem até discordar com a minha colocação, algumas pessoas podem discordar com a colocação. Quem escolhe o curso é o filho. Não é verdade? Eu dei toda a liberdade para o meu filho fazer o curso que ele quisesse. E às vezes tem uma pressão familiar que o pai acha que está ajudando e na verdade está o quê? Está atrapalhando. E pode prejudicar, inclusive, na entrada da universidade. Quantas pessoas vocês já conheceram falando assim, meu filho pode ser tudo, desde que seja médico, né? Não pode ser por aí. A felicidade é do filho. Então cabe à família o quê? Tranquilizar. Vamos dar um abraço no menino agora. Vamos dar um abraço na menina agora? Vamos dar um abraço no marido, na esposa, quem está fazendo o Enem agora? Porque isso é fundamental. Libera ocitocina, que é um hormônio fundamental. Quando você dá um abraço, você libera ocitocina. E a ocitocina acalma. É um dos hormônios do prazer. Junto com a noradrenalina, com a serotonina tão famosa, né? Tão famosa a serotonina, todo mundo fala da serotonina. O seu pai, Mariana, que trabalha com atividade física, né, sabe disso. Não é verdade? Então, como nós vamos tirar essa ansiedade? Como fazer a prova? Que são 3 minutos por questões. 3 minutos. Então, você imagina, eu vou só dar um dado. Eu fiz ontem uma questão com meus alunos, uma questão que caiu no Enem, se eu não me engano, de 2014 ou 2015. E a questão, eu pedi aos alunos, vocês vão fazer a questão agora como se fosse do Enem. Ninguém conseguiu em 3 minutos. Então o que você tem que fazer? Vamos escolher as questões mais fáceis. Bárbara. Acertei. Bárbara,
qual matéria que você mais gostava no seu vestibular? Eu sempre fui apaixonada, inclusive hoje sou professora particular também, né, de redação e de português, sempre fui apaixonada pela palavra, pela língua e por história. Tá. Você, Mari? Eu também era história, então eu gostava muito de história e sociologia. Qual dica? Qual dica você acha que tem que fazer? Eu vou fazer uma prova onde a matéria que eu mais domino é história. Vou procurar as questões de história primeiro. Ah, a matéria que eu mais sei dentro de história é história do Brasil. Vamos procurar a matéria referente à história do Brasil. Porque, igual eu falei há pouco, se você começar da número 1, você não chega à questão 40. Então tem que ter realmente aquela lei da compensação, Com né? certeza. Você precisa administrar ali o tempo, colocar mais tempo no que você sabe que domina mais, né? E conseguir organizar o restante as questões da melhor mais forma. fáceis. Nós temos aquele cálculo, né? Lá do Enem, onde às vezes, poxa vida, você tem uma quantidade de questão maior do que meu amigo e a minha nota foi maior do que a dele. Foi menor do que a dele. Por causa do chute, né? Abre aspas, do chute. Tá certo? Então isso é fundamental. Vamos procurar aquelas questões que temos maior domínio. Vamos procurar as questões que sejam mais fáceis. Isso é fundamental. Isso, Elião, como a gente falou em dúvida, nossa equipe foi às ruas saber quais dúvidas o pessoal tem sobre o Enem. Vamos conferir? Você vai fazer Enem agora, nesse fim de semana, qual dúvida que você tem? Em relação a, tipo, o que a gente faz antes no dia do Enem, sabe? Pra tirar o nervosismo e tudo mais. A menina perguntou o que faz antes do Enem. Bem, primeira coisa que é fundamental, eu acho fundamental, não adianta estudar de última hora. Não adianta. O estudo, na verdade, nada mais é do que um conjunto cognitivo. Um aluno chegou para mim, Mariana, falou assim, professor, eu decorei para a sua prova, mas agora eu não sei mais nada. E não vai saber mesmo. Porque o aprendizado é uma constância. Eu vou dar para essa menina que fez a pergunta, o que você tem que fazer? Agora é relaxar. Ah, quero fazer uma revisãozinha? Sim, isso pode. Uma revisãozinha pode. Mas nada de ficar matando, né? Ah, vou estudar. Não adianta. Tentar pegar aquele conteúdo que ainda não aprendeu. Não adianta. Não é agora que não vai é aprender. agora que vai aprender. E aí, o que pode acontecer? O que pode acontecer, Mari? O que pode acontecer, Bárbara? O aluno vai ficar nervoso. Poxa, não lembro disso. Esquece. E esse é exatamente o pecado da decoreba, porque quando você consegue esquecer uma vírgula, todo o restante apaga. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você. Você vai fazer uma prova, aí você fala assim, eu sei onde está isso. Já repararam isso? Está no cantinho do livro, lá embaixo, e você não consegue lembrar, né? Então nós temos que lembrar do estado de nervo também, dos neurotransmissores, dos neurobloqueadores que vão bloquear ali. Então agora o que essa menina tem que fazer? Calma. Já estudou o que tem que ter estudado. E outra coisa, se ela não sabe um assunto, tem muita gente que também não sabe o mesmo assunto. Então não tem problema. Né? Tem muita gente que não sabe o assunto que ela domina, que ela então domina. tem essa troca, né? Sim. Isso que é importante. E aí, aquele negócio, o que eu falei há pouco, né? Vamos focar naquelas questões onde eu domino mais, porque até, eu esqueci agora o nome, TR, né? Do chute, vai ser... Desculpa, né? Até para você marcar uma questão que você não tem certeza, você tem que ter inteligência naquela questão para poder fazê-lo. Outra coisa que eu acho fundamental para ela, né? Se manter calma, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, ver um bom filme, né? Eu falo que o abraço é uma das melhores coisas que existe no mundo para poder liberar. Então, ver um bom filme, né? Vamos ver um bom filme? Vamos ouvir uma boa música? E até mesmo para você se sair bem na prova, né, no dia seguinte, um momento de alienação no dia anterior, ele faz parte, né? Com certeza. Eu acho, assim, eu fico preocupado, né? Você imagina o menino ficar 30 minutos antes. Ele entra 30 minutos antes, ele fica sentado ali. Você imagina o que está passando na cabeça dele. Poxa, será que tudo que eu estudei, será que vai cair? Será que não vai cair? 30 minutos são os piores, da né? vida. Pior do que todos os meses Todos e os anos meses de de estudo estudo. antes. E pensando no tempo da preparação, né? Nossa, eu me preparei durante tanto tempo, será que eu vou conseguir cumprir? E a cobrança com ele mesmo, né? Poxa vida, será que eu vou passar? Será que eu não vou? E aí, com relação, Célio, com relação à prova em si, né? Porque a gente já entendeu que antes da prova, chegou na véspera da prova, já foi feito o que tinha para ser feito, agora é descansar, agora é relaxar. E no máximo revisar. Exatamente, mas a prova em si, ela é, além de ser uma
de testar o seu conhecimento, ela também é uma prova de resistência quase, Com ela certeza. tem uma estrutura diferente. Então o que a gente pode falar com relação Ô, à prova Bárbara. em si e o método avaliativo? Bárbara, desculpa, Bárbara está aqui. Natália, se você chegar para mim e falar assim, Célio, você acha essa prova correta? Você acha o Enem correto? Eu vou te aprontar prós e contras. Eu acho que essa variação de questões de uma área aqui e outra área ali, eu acho isso bacana. Mas eu acho o tempo extremamente doloroso mentalmente para um aluno se concentrar 5 horas. Neurologicamente falando, vocês já viram que às vezes uma aula geminada, que aquelas 2 aulas juntas, são extremamente cansativas do mesmo assunto. Então você imagina você ficar 5 horas e meia, é impossível. É porque a gente não está falando de quantidade, é a qualidade, né? A qualidade do tempo de estudo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você imagina, neurologicamente, você se concentrar ali, você já está com altos níveis de adrenalina no corpo por causa do nervosismo. Você já vai ter seus bloqueios por causa do nervosismo. Então, eu acho o seguinte, Mari, você gosta da prova, Célio? Você gosta do estilo? Tudo bem, esse é um estilo que abriu bacana, mas eu acho que já está essa proposta para o ano que vem, né? De nós mudarmos o Enem, seu Enem seriado até vai ser parecido com o nosso PISME, aqui de Juiz de Fora. Eu acho melhor. Eu acho 3 minutos, dependendo da questão. São questões de textos extremamente longos. Vocês que são da área de português sabem disso. Costuma ter textos extremamente longos. Eu Sim, acho que... questões densas. Densas. Aí que eu falei para vocês, tem questões extremamente fáceis e questões difíceis. Então, se você for ficar perdendo tempo naquela questão longa, muito difícil, vai ficar muito complicado. Célião, a gente vai pro intervalo agora, mas eu quero ouvir muito mais dicas. Segura essas informações aí pra gente. Deixa comigo. Porque no próximo bloco a gente segue nos preparativos pro Enem e vamos falar mais sobre a redação e ainda responder as suas perguntas. Ainda dá tempo de participar. Só mandar sua dúvida pro nosso WhatsApp que tá aí na tela, pro nosso Instagram ou no chat do YouTube. Manhã Diversa, volta já. Manhã Diversa, de volta agora são 10 horas e 46 minutos e se você ligou a TV agora, já pega papel e caneta, porque a gente está recebendo aqui no estúdio o professor Célio Cremonesi Filho, que está tirando todas as dúvidas de quem vai fazer a prova do Enem já nesse domingo. Bom dia novamente, Célio. Bom dia, minha querida Bárbara, bom dia, Mari. Vamos lá? Vamos lá, vamos falar agora da concorrência que é grande quando a gente fala de Enem. Como não deixar isso subir a cabeça, Célio? Mari, eu Bárbara. sou... Eu decorei tanto para não errar, Bom né? é que a gente está em casa, aqui tá tudo certo. Bárbara, mexe de Mari, pronto. Bárbara, uma coisa que eu acho que o aluno tem que ter, autoconfiança. Isso é fundamental. Não quero nem saber do meu concorrente, quero saber de mim. A autoconfiança é fundamental. Acreditar no que foi feito até ali, né? Acreditar no que os professores falaram, acreditar no seu potencial, acreditar na sua capacidade, acreditar na sua forma que ele estudou. Eu tenho um exemplo clássico de um menino, ele passou em primeiro lugar geral da FUVEST, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Eu acho que são mais de 200 mil candidatos. E aí perguntaram para o menino assim, mas como é que você lidou com essa concorrência? Ele falou, primeiro eu acreditei em mim. Depois eu criei um método de estudo. Ele falou que no início, até interessante os alunos escutarem isso, que no início, quando ele começou a estudar, a namorada dele teve até uma desavença com ele, falou assim, não, quando eu estiver estudando, eu estou estudando. O mundo pode cair, né? Lá fora, foco. Foco. Então se você teve foco, se você estudou, se você se preparou, esquece o concorrente, pensa em você. O pensamento positivo é tudo na biologia, você sabe disso. O pensamento positivo faz com que você ganhe sua autoestima e deixa meu concorrente para lá, não quero saber dele, quero saber de mim. E essa sua resposta, Célio, me fez até lembrar muito assim, de uma resistência que eu tenho a tudo que é manual e passo a passo. Porque não existe uma construção. Não. Então não tem como você adquirir uma confiança a partir de algo que foi decorado, a decoreba, o que é pronto, né? Porque nada foi construído. Nada. O aprendizado, ele é sequencial. Eu falo com o meu aluno que hoje eu aprendo muito mais fácil do que quando eu estava na escola. Mas por quê? Às vezes eu leio sem nenhum interesse, sem nenhum compromisso de decorar ou querer guardar. Então eu acho que isso é fundamental. Autoconfiança. Eu sou poderoso.
eu sou fera. Eu consigo. Isso, eu consigo, eu vou passar, né? Ah, eu quero fazer, mas meu curso é muito concorrido, não interessa. Você vai falar assim, ó, a minha vaga já está, a do outro candidato eu não quero saber. E alguém a vai minha já passar, está. pode ser você. Claro, e alguém vai passar e pode ser você. Isso mesmo. Vamos ver então mais uma pergunta do pessoal que a gente foi conferir nas ruas. O que o pessoal está querendo saber sobre o Enem? Como é que eu faço para lidar com o cansaço, com a concorrência, essas coisas? Tem muito a ver com o que a gente falou. Ele falou com relação da concorrência, a gente já explicou. Falou. Mas e com o cansaço? Principalmente durante a prova, que é uma maratona, né? Não, infelizmente, uma coisa que os alunos erram muito é achar que se a prova tem 5 horas, tem que ser feita em 5 horas. Ela tem que ser feita antes um pouquinho para poder passar o gabarito e não passar errado. Certo? Como lidar com cansaço na hora da prova? Vamos parar, vamos buscar o ar, vamos oxigenar o nosso cérebro, pode levar a comida, desde que seja em transparência, né? Transparente. Igual eu falei, vamos fazer as questões daquelas que a gente tem mais, que a gente sabe mais, dá uma paradinha. Não vamos fazer questões da mesma matéria. Parei, vou dar uma descansadinha, bom, agora eu vou mudar de assunto. Uma coisa interessante, Mari e Bárbara, posso chamar de Mari? Pode. Sem problema? Mari e Bárbara, é você ir diversificando as questões. Isso vai cansar menos o seu cérebro. Você imagina você pegar uma prova só de matemática, que é uma matéria pesada em termos, né, de habilidade de demanda cálculos, muito, que demanda muita habilidade de cálculos. Então é dessa maneira. Vou parar, vou respirar, 2 minutos, vou respirar, vou oxigenar. E isso é importante, tá? Oxigenar mesmo o cérebro. Quando você inspira aquela quantidade de oxigênio, você vai oxigenar seu cérebro, ele vai, opa, vamos lá. Até mesmo a postura. Vamos para outra bomba. Isso. Alongamento. Isso até os professores de educação física ensinam isso. Existem técnicas para você relaxar. E, Célio, durante a prova, é importante dar aquelas paradinhas de, por exemplo, vou ao banheiro, ainda que não tenha vontade, para você poder deixar a cabeça esfriar um pouco para depois ficar voltar. muito tempo sentado na mesma posição, ergonomicamente falando e fisiologicamente falando, não é legal. Né? Quem já fez viagem de avião mais longa aí sabe que é até interessante você levantar para não ter problema de trombose, né, no meio aéreo. Eu acho que é fundamental. Até para poder sair daquele ambiente, né? Porque você olha para o lado, está seu concorrente. Você olha para o outro, está seu concorrente. Você fala, meu Deus, será que ele está indo melhor do que eu? Esquece isso, né? Isso é fundamental. Achei sensacional. Respondendo também a pergunta, né? Quando ele questiona sobre cansaço, antes do dia da prova, um sono reparador é determinante? Nossa mãe. Porque a gente já faz tudo errado mesmo. Né? Existe um ciclo chamado ciclo circuncardiano, que é um ciclo que controla, né, o nosso organismo. Ninguém faz isso, tá? Teoricamente falando, você tem que dormir 2 horas após a luz se apagar, né? A luz natural se apagar. Dormir cedo e dormir bem, dormir relaxado, sem essa tensão. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas se você tentar, vou relaxar aqui, vou dormir, é fundamental. Mari e Bárbara, nada de ficar antes da prova, no dia da prova, a prova é domingo, sábado, vou ficar até 11 horas da noite estudando. Não faça isso! Não faça isso! Vai deitar mais cedo. Eu não estou conseguindo dormir por causa da minha ansiedade. Vai lá, toma uma aguinha, não precisa tomar com açúcar, que isso é lenda, que a com açúcar acalma, não acalma nada, muito pelo contrário, né? Um chazinho, né? É isso, chazinho de camomila, não né? Não discute com ninguém. Não discute com ninguém. Tenta ficar com a cabeça esquece tudo, né? Até porque se você fica pilhado o dia inteiro, como é que você vai fechar o olho para dormir à noite? O dia jeito, também tem que ser de relaxamento. Você imagina o nível de adrenalina que esse menino já está trabalhando. Você imagina o nível de ansiedade. Vai ter que ser um processo de desligamento, né? Porque, assim, é o dia inteiro pensando naquilo. Então, é bom que esse momento de descanso comece cedo. Para você conseguir dormir. Não, eu não consigo dormir 8 horas, Celião. Não consigo dormir às 9, não precisa dormir às 8 e às 9. Mas se reclusa nesse horário. Né? Pensa, repense. O que eu fiz? Estudei certinho. Fiz tudo certo. Não preciso ter medo. Eu falo, tem um filósofo, eu esqueci o nome dele agora, vocês me desculpem, que ele falou que toda vez que você estiver triste, você olha no espelho e fala assim, poxa, eu sou o único. Eu estou aqui e eu vou fazer porque eu mereço. Então faça isso. E você vai fazer de um jeito que é só seu. Isso, só meu. Esquece tudo. E outra coisa que ajuda muito a ter uma boa noite de sono e que também ajuda muito nisso tudo aí é talvez praticar uma atividade física, né? Então se a pessoa está sentindo muita ansiedade, pega e faz um exercício, gasta Natália, energia. cada um, né, tem uma maneira
X para poder se relaxar. A atividade física libera serotonina pra caramba, né? Vocês estão vendo que eu faço atividade física demais da conta, né? Atividade física, serotonina é fundamental. Uma caminhada ao ar livre, Bárbara, é fundamental, né? Ler um bom livro. O que você não pode é ficar com aquela paranoia. Ai, meu Deus, amanhã. Essa semana, por exemplo, peguei 2 alunas minhas. O que foi que vocês estão chorando? Não estou nervosa, Célia. Eu falei, então vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não pode. É difícil? É difícil. Vocês já passaram por isso? Vocês são novinhas, vocês já passaram por isso. É difícil. Mas é plausível e controlável? Existem mecanismos, né? A gente tem que usar eles a nosso favor. A nosso favor. Sabe, uma caminhada, sério, uma caminhada ao ar livre é fundamental. Um exercício físico é fundamental. Excelente. Vamos ver mais uma pergunta do pessoal? Vamos lá. Claro, vamos lá. Ter um repertório bom na redação às vezes é difícil de ser... Porque assim, você não sabe o tema, né? Pode ser um tema surpresa, talvez alguma coisa você não está preparado. Como é que eu posso ter um repertório bom para qualquer tema? Bela. Essa pergunta é interessante porque eu acho que ela vale não só para redação, mas para tudo, né? Conhecimentos gerais. Porque é um conhecimento muito amplo, tanto nas matérias quanto com relação à redação em si. De que forma que a gente consegue pegar um pouquinho de tudo, ter um pouquinho de tudo sem se sobrecarregar? Quanto mais se lê, mais se sabe. Concorda comigo? A pessoa pode tirar tudo de você, menos a cultura. Né? E quanto mais você lê, maior o seu repertório. Eu acho que não tem erro. Né? Vamos ler. E hoje, infelizmente, né? Nós somos aqueles meninos, o quê? Google, né? É muito mais prático, não é? O Google não é mais prático? Vou lá no Google. Eu acho que leitura é fundamental. Total, e para ter esse desenvolvimento do estímulo cognitivo, fundamental. Né? E quanto à pergunta de conhecimentos gerais, uma dica que eu dou é, claro, acompanhar a Manhã Diversa, porque a gente está aqui sempre falando de tudo. Isso aí, e a comunicação, a boa comunicação com uma fonte confiável é, sem dúvida, um grande caminho e mecanismo para a informação. Você sabe que a neurociência, ela já fala sobre isso, né? A senilidade, às vezes, leva à demência. E quanto mais você vai estimulando o seu cérebro, né, ele não pode ficar parado. Então, como o menino perguntou, quanto mais eu leio, quanto mais eu acumulo conhecimentos, e aí, Bárbara, você falou um negócio muito interessante, sem decorar, né? Porque às vezes a gente vai aqui fazer uma brincadeira, os meninos vão entender isso, se isso não é verdade. Vamos imaginar que Bárbara e Mariana fossem irmãs. Olha, isso não acontece isso às vezes na casa de vocês. Presta atenção num professor de 40 anos de magistério falando. Aí a Bárbara está estudando e a Mariana conversando com a mãe dela. Aí a Bárbara, abre aspas, estudando. Aí a mãe da Mariana fala assim, ô Mari, nós vamos no cinema hoje, a Bárbara, eu também vou. Então a Bárbara não estava focada. Certo? Então conhecimento requer foco, dedicação, disciplina e leitura. E uma leitura com um repertório amplo, né? E a Bárbara deu uma dica excelente de assistir Manhã Diversa, porque a gente aborda vários assuntos aqui no programa sobre todos, diversos temas. Então fica aí como uma dica, inclusive, se você tiver algum tema que você acha, está suspeitando que talvez vai cair no Enem, vai lá no YouTube da TV Diversa e procura na barra de pesquisa. Quem sabe a gente já fez uma entrevista sobre esse assunto que vai te ajudar. Com certeza, com certeza. Então, E outra coisa que é importante também é local da prova do Enem. Você acha recomendado, Celião? E antes? Com certeza. Você vê como é que fica a cidade no dia, né, gente? Tem gente que... o ano retrasado, se eu não me engano, eu dei uma carona para uma menina, coitada, desesperada. Eu levando um pessoal, ela desesperada, subindo, correndo. Ali ela errou o lugar, sabe? E tem que antecipar, né, Celião? Não tem jeito. Claro, não tem jeito. E redação é um dos momentos mais importantes do Enem, não é à toa, já que a pontuação dela pode levantar ou derrubar a nota total. Mas calma, porque ela não é um bicho de 7 cabeças e a gente vai ver agora algumas dicas que vão te ajudar a ir muito mais seguro para essa redação. As provas do Enem estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro. E nessa reta final, o tema imprevisível da redação é motivo de muita ansiedade. As pessoas têm muito medo do desconhecido. Eu costumo dizer para os meus alunos que a prova de linguagens, a prova de matemática, a prova de humanidades, a prova de natureza, por mais que você não saiba quais questões vão cair, você já sabe
um padrão de resposta, um padrão de resolução daquelas questões. Agora, a redação, o tema é completamente novo sempre. O Davi já experimentou toda essa ansiedade e agora vai fazer o Enem pela 5ª vez em busca de uma vaga para a medicina. Já conquistou 960 pontos na redação, mas quer a nota máxima. Esse vai ser meu 5º Enem que eu estou fazendo e no começo eu era bem ruim mesmo. E assim, com um pouco de treino, eu faço uma redação, eu vejo meus erros, aí na próxima redação eu já não cometo os mesmos erros. E quando eu faço uma redação, eu vejo os erros, eu refaço ela com a correção mesmo. A redação vale 1.000 pontos e tem peso considerável no cálculo da média final do Enem. Por isso, tirar uma boa nota aumenta bastante as chances de conseguir uma vaga no curso desejado. E a Giovana tem uma técnica para chegar lá. Eu acho que o principal, com certeza, é a prática, né? Eu acho que você praticando toda semana, você consegue melhorar o tempo, assim, você consegue também saber articular melhor os argumentos. Também uma correção muito bem feita com a ajuda do professor. E uma coisa que foi uma virada de chave para mim foi ter acesso às redações anteriores nota 1000. Acho que melhorou muito a minha perspectiva de como é o texto mesmo do Enem, o que eles esperam, né, da redação. Nesta reta final, os mais preparados levam vantagem. E as apostas já começaram. O Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com 35 temas possíveis para a redação deste ano. E todo professor também tem seus palpites. Eu tenho uma aposta, né, que está no meu coração, que é a questão dos cigarros eletrônicos, porque nós tivemos uma legislação que proíbe a comercialização dos cigarros eletrônicos e o tabagismo sempre vem à tona como uma temática possível para o Enem. Mas também é possível que nós tenhamos alguma coisa voltada à educação, porque foi neste ano que nós tivemos o início da implementação do novo ensino médio, então essa nova forma de enxergar a formação curricular desses meninos pode ser uma temática interessante para o Enem. Excelentes dicas, Bárbara, você como professora de redação, eu quero saber, né? Além de todas essas dicas, tem algum palpite aí de qual vai ser o tema da redação? Mari, palpite acaba sendo assim aquele grande segredo, né, do ano na redação do Enem. A dica que eu sempre dou, assim, o olhar que a gente tem que ter para a redação é uma linha muito tênue entre o que é relevante, mas que não necessariamente está muito em evidência. Não ser óbvio também, né? É exatamente isso, Mari. A redação ela nunca trabalha com algo óbvio. Ela vai sim trazer um tema que está de alguma forma, né, em destaque, que é relevante, mas não exageradamente relevante. E também, óbvio, que ela não vai trazer um assunto completamente desconhecido. Então, assim, não tem como ficar antecipando muito. O segredo, como a gente falou, conhecimentos gerais através de fontes confiáveis e saber que vai ser ali, vai ser esse meio do caminho. É isso aí. E o tema da redação do Enem é sempre muito aguardado. E nos últimos anos, os estudantes precisaram escrever sobre temas como, por exemplo, cidadania, saúde mental e acesso à cultura. Mas qual será o tema desse ano? Nós fomos às ruas perguntar para a galera se eles têm algum palpite. Vamos ver? Qual que você acha que vai ser o tema da redação desse ano? Uma coisa mais, assim, da sociedade, sabe? Tipo, igualdade, alguma coisa assim. Mas eu não tenho certeza, assim, mais por cima mesmo. E você, qual que você acha que vai ser o tema desse ano? Faço a mínima ideia. O que você acha que vai ser o tema da redação desse ano? Eu acho que vai ser algum tema envolvendo saúde, alguma coisa do tipo. Qual que você acha que vai ser o tema da redação desse ano? Algo relacionado à saúde ou educação, mais ou menos nesses eixos. Eu acho que vai ser a reintegração do preso na sociedade. Talvez vai ser um tema mais ligado a direitos humanos, né? Talvez uma reintegração do preso na sociedade, eu também concordo que vai ser esse tema. Olha, pelas eleições esse ano, talvez eu acho que o tema seria política, né? Eu acho um bom chute. Será? Alguns palpites aí bem interessantes, mas é bom a gente ter isso, um pouquinho de tudo em mente e sempre ir para a redação com essa ideia de que pode ser qualquer coisa, né? Dentro dos temas que realmente estão em alta. Tudo com segurança. Exatamente, então é isso. Ter esse repertório aí é muito importante. E quem está preparado, quem leu, consegue. Eu que agradeço vocês. Eu Obrigada, queria só aqui conversar com os meninos 1 minuto. Claro. Primeiro, não vamos esquecer, caneta preta transparente. Não leva uma só não, pelo amor de Deus, né? Porque pode falhar, você vai ficar mais nervoso ainda. Segundo, uma boa noite de sono. Fundamental. Caminhar, fazer alguma atividade física, desintoxicar sua cabeça de Enem. Outra coisa fundamental, a Bárbara até comentou, vamos aqui ir antes, ver aonde vai fazer a prova, para não ficar nervoso por causa do trânsito.
Outra, organizar suas ideias. Vamos fazer as questões que eu julgo mais fácil e dos assuntos que eu domino. Senão você não consegue fazer a prova. Vamos deixar um tempinho de, no mínimo, 10 minutos para marcar o gabarito para que não cometemos erros. É fundamental. Demais, meus queridos. Ansiedade todo mundo tem, todo mundo vai ter, mas vamos trabalhar isso. Ó, primeira coisa que eu falo e última coisa que eu falo. Eu sou o poderoso. Eu confio em mim. Eu vou passar. Eu vou ser feliz. Muito obrigado, tá, gente? Obrigada, foi rápido, né? Mas foi legal, foi bacana. Tá? O papo é bom passar rápido. Quando me convidar, estarei aqui com todo prazer. Tá obrigada, bom? Viu, Muito obrigado aí Célio. por vocês e pelo trabalho bonito que vocês fazem aqui. Obrigada. Tá bom? Um abraço.